Assim, hoje, quem quer criticar o governo, critica e tá tudo certo. Numa intervenção militar, não tem espaço para criticar. Criticou, preso. Vai ser pior do que o STF faz hoje e o TSE faz com quem critica o processo eleitoral. Se os militares assumem, vai ser muito pior. Talvez não vai ter nem possibilidade de criticar. Não, né? não vai ter. Não vai ter, irmão. Talvez a gente comece a ter as redes sociais bloqueadas como um todo. Não só o cara que foi lá e postou um negócio que incomode. É bloquear todo mundo. Todo mundo, né? Não é proibir o Facebook no Brasil, como em alguns países já é proibido o Facebook, Sim. Twitter. E aí, você imagina, o cara que hoje já diz assim, estão querendo me matar porque o meu pensamento é diferente. E, irmão, não tem tropa na rua, você quer fazer manifestar, você se manifesta, você quer sair pelado na rua, você sai. Agora, com a intervenção militar, isso não vai acontecer. Aí esse cara que hoje já se acha ameaçado, ele vai se sentir no direito de pegar em armas e partir para cima de um governo que, em tese, está ameaçando a vida dele. Entendi. Então você imagina os black blocs que a gente teve em 2013, 2014, naquelas manifestações, dentro de um regime democrático, o que eles vão fazer se o nosso regime não for democrático? É uma guerra civil, né? É uma guerra civil, irmão. Uma guerra civil. É uma guerra civil. E aí eu te pergunto, vai valer a pena? Vai não. Cara, o Lula é corrupto e tal, beleza. Ah, porque vai roubar de novo, vai fazer não sei o quê. Cara, foi preso uma vez, provavelmente será de novo. Pode ser que ele tente aparelhar o Estado para nunca mais sair e tal, e conseguir fazer o que ele quiser? Pode. Mas assim, ainda tem uma chance do jogo se reverter com certa naturalidade. Agora, se os militares entram e falam, acabou, agora é tudo com a gente, irmão, militar não tem paciência. Lembra da intervenção federal em 2018? Intervenção federal é diferente de intervenção militar. Vou deixar claro isso para quem estiver assistindo a gente. Intervenção federal é o Estado, o governo estadual não está dando conta, o governo federal assume. Intervenção militar é os militares assumem o poder e dane-se a classe política, dane-se a democracia. São coisas totalmente diferentes. Na intervenção federal, nós tínhamos um problema de segurança pública que o governo do Estado não estava tendo condições de resolver. E aí botaram os militares, né, os generais, para comandar a Secretaria de Segurança Pública. No primeiro dia, na audiência coletiva, o general está falando sobre o que vai ser, não sei o quê. E um repórter fica perguntando para ele o tempo todo, olha só, como vocês vão tratar a questão das regras de engajamento nas comunidades? Regra de engajamento, para quem não sabe, é o que o militar pode ou não fazer durante um confronto. E ele falou, olha, nós acabamos de assumir a pasta, estamos desenvolvendo um estudo e eu não tenho essa resposta para te dar agora. E aí foi responder outras perguntas. Aí o cara voltou. Mas como é que vocês vão fazer durante os confrontos? Olha, nós não temos uma resposta ainda para você, lá, lá, lá. Aí o cara veio uma terceira vez perguntando a mesma coisa, com outras palavras, ele falou, amigo, já disse que não tem resposta. Se você não tem outra pergunta para fazer, pode ficar calado ou se retirar. Militar é assim, militar não tem paciência, militar é objetivo. Outra situação mais antiga, rebelião num presídio, em algum presídio do Nordeste, e chamaram o exército para atuar. O exército foi entrar, chega lá um juiz, um promotor e fala, não, a gente vai acompanhar a entrada de vocês para verificar se não houve violação de direitos humanos. E o general falou, como é que é? Aí o juiz virou para ele e falou assim, eu sou o juiz fulano de tal, e eu quero entrar no presídio para acompanhar como vocês vão fazer para ver se não houve violação de direitos humanos. Aí o general virou para ele e falou assim, o senhor é juiz, mas eu sou general, não tenho condições de garantir a sua segurança e do seu pessoal lá dentro, então eu vou entrar, vou fazer o meu trabalho e depois você pergunta para ele se houve violação de direitos humanos ou não. Caraca. Entendeu? Então, militares são assim, isso eu estou falando hoje no nosso regime democrático. Se o regime não for democrático, irmão... 10 vezes pior, pô. Esquece. Então, a forma como os militares vão lidar com oposição numa intervenção militar vai ser lastimável para todo mundo. Mesmo para quem é apoiador, mesmo para quem apoia os militares. Sim. Porque o que vai acontecer? Hoje você tem boicote a empresários que apoiam o lado A ou o lado B. Hoje são boicotes. Amanhã são ataques, incêndios, saques, sequestros. Cara, regime militar 64 não lutava contra esquerdista que postava merda no Twitter. Era esquerdista que sequestrava embaixador, que roubava banco,
que fazia guerrilha, que implantava bomba. Trazia arma, munição. Era outra coisa, cara. Era um outro formato. Mas, cara, se os militares voltam, esse tipo de coisa volta. Mas você acha que existe a possibilidade disso acontecer, cara? Porque eu acho que os militares são muito acomodados Não, os militares que eles têm, não tá são, ligado? os militares não são acomodados, eles são legalistas. É diferente. Militar cumpre a lei, independente da lei ser de esquerda ou de direita. Essa é a função do militar. Por isso que o militar não pode, por exemplo, expor opinião política. O militar da ativa é proibido de expor uma opinião política. Porque não importa se o cara é a favor disso ou daquilo. Ele tem que cumprir a lei. Porque imagina se cada um que tem poder para impor a sua vontade aos outros. Porque o que o militar faz? Ele impõe a força algo aos outros. O que ele impõe hoje? A lei. Se o militar chega lá, por exemplo, sei lá, você tem um militar que é um evangélico de cabeça muito fechada, ele vai chegar lá e vai falar, olha só, não tem mais cena de macumba aqui e eu vou fechar. Mas a lei permite a liberdade religiosa. Aí você tem um cara que é homofóbico, sei lá. Você tem um cara que é satanista. Aí ele vai chegar lá e vai querer impor o que ele quer? Não, o militar tem que cumprir a lei. Mas, Miquel, você não pensa que se a lei for absurda e se ela viola direitos básicos aí de liberdade, de direitos humanos, o militar não deve ir contra, não? Porque, por exemplo, todos esses regimes, por exemplo, Colômbia, China, também teve a lei. E o militar foi aceitando, não, e se tornou um regime que é hoje, entendeu? Eu estou falando dos militares brasileiros. Os militares brasileiros são legalistas. Agora, o militar chinês é de esquerda. O militar venezuelano é de esquerda. Venezuela, perdão, falei Colômbia. Entendeu? Eles são de esquerda, porque eles aceitaram apoiar e implantar aquele regime ali. Exato, pô, exatamente. Entendeu? Mas por quê? Porque eles são beneficiados por isso, de maneira corrupta, os generais deles são. Tanto que tem um coronel venezuelano, alguém com patente alta da Venezuela, que foi preso na Espanha e está fazendo uma delação lá, comprovando que o presidente venezuelano tinha ligação com o tráfico de drogas, inclusive com organizações criminosas do Brasil também e tal. E os militares de alta patente, todos mancomunados ali. Então, eles apoiaram o presidente de esquerda, não pela lei, mas porque era interessante economicamente para os generais. Entendeu? É a mesma coisa. Você vai para a China, os membros do Partido Comunista Chinês são ricos. Os membros do Partido Comunista da Coreia do Norte são ricos. Quem é? Do alto escalão. O resto, parceiro, que se dane. Cara, a Coreia do Norte, ela tem uma espécie de Disneylândia. Tem um parque lá, que é uma espécie de Disneylândia, que se você é do Partido Comunista, você não paga. Se você não é do Partido Comunista, você tem que gastar um dinheirão. Só que quem não é do Partido Comunista não tem dinheiro. Então só quem vai lá? Os gringos, para fingir que a Coreia do Norte é um lugar pacífico e rico. Pô, próspero. É loucura, pô. Que ditador. Não, cara, a autobiografia dele... Você já viu a autobiografia dele? Não, eu vi um vídeo que ele tem vários carros, coleção de carros, que é da Honda, sei lá, não sei. Cara, pior do que isso... E lá no país não pode nenhum, pô, não pode morar nenhum carro. Não pode. Não, e o pior do que isso, a biografia dele diz que ele jamais cagou e nunca se deitou. Pode pesquisar. A biografia dele diz que ele nunca cagou e nunca se deitou. Vagabundo. Olha o nível, cara, da coisa. É loucura, assim. O militar tem um papel muito importante, né, cara? Tanto para manter a ordem quanto para se tornar esse caos. Eu sempre digo o seguinte, não existe regime, democrático ou não, de direita ou de esquerda, que sobreviva sem a anuência dos militares. É verdade. Então, se existe democracia hoje no Brasil, é graças aos militares. Porque da mesma forma que hoje a galera da direita, apoiadora do Bolsonaro, está falando que houve um golpe nas eleições, em 2015, você tinha a galera da esquerda dizendo que a Dilma foi vítima de um golpe. Aí você imagina se os militares resolvem abraçar essa narrativa e impor a Dilma ao poder. Cara, verdade. Então, por isso que eu não gosto dessa ideia de, tudo você quer jogar no peito dos militares. Porque aí, a hora que o militar resolver abraçar um lado, o outro tá ferrado. Até porque quando também tivemos outros regimes que foram ruins, tipo o nazismo, o fascismo, começou tomando pelos militares também. Exatamente. Todo regime, cara, só existe se os militares permitirem. Exatamente. Então, se nós estamos numa democracia hoje, agradeçam aos militares. Vocês veem, basta vocês verem que nenhum general da ativa está apoiando uma intervenção militar. Eles soltaram uma nota dizendo o seguinte, olha, o processo
não nos pareceu transparente o suficiente. Não estamos afirmando que houve fraude, mas que houveram fragilidades. Então, que se consertem essas fragilidades para que fique tranquilo. E também não concordamos com quem faz baderna e vandalismo, também não concordamos com quem pratica censura ou restringe direitos individuais ou coletivos. Resumindo a nota do Exército, foi isso. Ele atacou todo mundo aí. Ou seja, ele disse, irmão, eu tô aqui para cumprir a lei. Minha análise foi técnica das urnas. E eu acho que aqui há uma fragilidade. Agora, isso não justifica quebra-quebra, nem justifica censura. Nossos militares são os maiores defensores da democracia. Eu acho muito interessante a expressão que o lema do Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Irmão, isso já diz tudo. Maneiro mesmo. Já diz tudo. Eles estão aqui para usar a força quando necessário for, mas ajudar sempre que possível. Entendeu? Você pega o hino do Exército Brasileiro, do soldado, a canção do... Não sei se... enfim. Mas todo mundo conhece essa canção. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos com fervor, sem temor. Enfim, vocês entenderam a ideia. Cara, é isso. O Exército tá ali para o dia que precisar, ele vai agir. E, para vocês verem, 2015, a Dilma, durante o processo de impeachment dela, não queria permitir as manifestações na esplanada dos ministérios. Verdade. E o Exército soltou uma nota. Olha, é direito democrático de todo mundo se manifestar. E vai se manifestar. E se manifestou tanto quem era para derrubar a Dilma, como quem era a favor. O que o Exército fez? Só colocou um muro para não ter quebra-pau entre os dois lados. Irmão, o nosso Exército é o órgão mais democrático desse país. As Forças Armadas no geral, né? As Forças Armadas no geral, Marinha, Exército e Aeronáutica. Entendeu? Já houve, durante o regime militar e antes disso também, as Forças Armadas se posicionavam mais politicamente. Ao ponto de... tem um evento histórico que pouca gente conhece, eu não me recordo o ano ao certo, tá? Mas assim, a Academia Dom João VI, que forma os oficiais da PM, é ao lado da base aérea do Campo dos Afonsos. E a polícia é subordinada ao Exército. E a época era muito mais próxima mesmo, assim. Os oficiais eram muito mais próximos. Hoje, a polícia continua subordinada ao Exército, mas só para situações excepcionais. Mas antigamente não. E existia a possibilidade da aeronáutica tentar dar um golpe. Aí o que foi feito? A polícia militar colocou em cima da Academia Dom João VI metralhadoras apontadas para o Campo dos Afonsos. Caso algum avião da Força Aérea resolvesse decolar naquele dia, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro ia derrubar os aviões que saíssem do Campo dos Afonsos, porque a Força Aérea estava ameaçando dar um golpe e o Exército não concordava com o tipo de golpe. Não sei se o Exército queria dar outro golpe, eu não lembro direito o cenário. Mas o fato era assim, o Exército estava com um pensamento político, a Aeronáutica e a Marinha com outro, e aí simplesmente colocaram as metralhadoras em cima da Academia Dom João VI, apontada para a base da Força Aérea. O que subia, a polícia ia derrubar. Caralho. Então, assim, cara, antes dos anos 80, você tinha os órgãos de segurança e as forças armadas muito mais engajadas na política com objetivos políticos. A própria derrubada da monarquia foi algo causado pelo Exército na época. Você não tinha... Cara, eu quero que alguém me mostre nos livros de história um movimento popular pela saída de Dom Pedro II. Já leu em algum livro de história alguém falando assim, o povo foi às ruas, se revoltou, queria que Dom Pedro II saísse? Tentando lembrar aqui. Não tem, cara. Não tem. Óbvio que você tinha um partido republicano, entenda, como é que era a situação. Tinha um partido republicano em período monárquico e eles pediam pelo presidencialismo. Mas não existia um movimento popular das pessoas indo pra rua pedir a saída de Dom Pedro. Quem derrubou o Dom Pedro foram os militares, junto com os ex-senhores de escravos que queriam ser indenizados pela perda dos seus escravos. Então, os militares, durante muito tempo no Brasil, foram os responsáveis pelas decisões políticas. Pelo futuro político do país. Mas hoje, os nossos militares são extremamente legalistas. Cara, se hoje liberarem a maconha, acabou. O maluco vai passar fumando na frente de uma viatura e vai fumar e acabou, irmão. Independente do policial concordar ou não. É assim que vai funcionar. Mas quando se torna propício, então, pro Exército? O quê? Se ele quiser tomar o poder. Cara, hoje
Não seria, porque... Não tem uma situação que... Não, hoje o exército só poderia intervir se houver uma ruptura entre os três poderes no equilíbrio. Porque, entenda, os três poderes são harmônicos e independentes entre si, Sim. certo? Tudo bem que, na minha opinião, o STF está extrapolando as competências constitucionais deles. Mas, para dizer que ele extrapolou, só se o Senado chega lá e disser que eles extrapolaram. Não cabe a mim, não cabe a você, não cabe ao Exército dizer que eles estão errados. Nem o Executivo. Nem ao Executivo, cabe ao Senado. Então o Senado tem que ir lá impeachment o ministro, o Senado tem que ir lá e rever. O Senado que tem que fazer isso. Se o Senado não se manifestou, não cabe ao Exército. Agora, vamos supor, o Senado vai lá e propõe o impeachment do Alexandre de Moraes. Aí Alexandre de Moraes fala, não vou sair porque eu sou ministro. Aí teve uma ruptura. Ou o STF manda fechar o Congresso. Aí houve uma ruptura. Porque um poder tentou anular o outro. Só a situação de caos, então, mesmo. Só a situação de caos. Entendeu? Quando falam do artigo 142 que o Exército deve garantir não lembro o termo exatamente, mas a referência do artigo 142 é para esse tipo de situação excepcional, onde um poder tenta interferir no outro ao ponto do outro deixar de ter poder. O que o STF tem provocado isso, né? O STF tem provocado, mas se o Senado não der resposta, não vai acontecer. O próprio Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri não votou a favor da CPI, da CPI que colocaram agora contra o STF. Ele falou duas coisas que são muito corretas. Primeiro, não é a Câmara dos Deputados que tem poder constitucional para fazer essa CPI. Deveria ser o Senado. Segundo, você está montando uma CPI que precisa de 40 sessões para poder gerar um relatório, para depois esse relatório ser votado, faltando 2 meses para acabar a legislatura. Faltando 2 meses para trocar os deputados. Então acabou o ano de 2022, acabou a CPI. Verdade. Então não faz sentido. Foi mais uma situação populista, que eu falo que eu não quero participar da política por causa disso. Porque o Kim Kataguiri, por sorte, eu acho que a maioria dos eleitores dele são bem engajados e param para ver, param para ler e entender. Entendeu? Mas quem não é eleitor do Kim Kataguiri, mas simpatizava com ele, estava criticando. Pô, o cara não votou na CPI, então ele apoia o que o STF está fazendo, é um traidor, não sei o quê. Entendeu? Então, assim, infelizmente, quer dizer, ou felizmente, hoje o jogo ainda está sendo jogado. O jogo político ainda está sendo jogado. Por mais ridículo e escroto que ele possa estar sendo. Por mais sujo que ele possa estar sendo. Mas o jogo está sendo jogado.